8h43, Radar de Notícias de volta para o terceiro e último bloco, que é sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o nosso amigo, apoiador histórico e telespectador, seu Manuel. Aqui do meu lado, neste terceiro bloco, o bloco da entrevista, está um velho conhecido da audiência do Radar de Notícias, nosso ex-companheiro de bancada e agora vereador da cidade de Guarulhos, Guto Tavares, do PDT. A quem eu agradeço pela presença, é sempre um prazer tê-lo aqui, o resfriado Guto Tavares. Então eu vou segurar um pouquinho a apresentação para ele tomar um copo de água, eu não vou fazer que nem o Léo, que passa a palavra para mim bem na hora que eu estou com a canequinha na mão. Agora sim, agora vai. Guto Tavares, meu amigo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, bem-vindo de volta ao Radar de Notícias, boa noite. Boa noite a toda a audiência do Radar de Notícias, aos colegas da produção, é sempre uma alegria tremenda estar aqui, o André, o Léo, o Rafa, enfim, a todos vocês. Sempre uma alegria poder voltar aqui no Radar de Notícias e a gente conversar sobre a cidade de Guarulhos, conversar sobre os desafios que a gente tem enfrentado lá na Câmara Municipal. Vamos lá, temos muitos assuntos para tratar, muitas pessoas aqui entrando para nos acompanhar. O Vinícius Barros também já está aqui com a gente. Um abraço para o Vinícius, grande Vinícius. O Vlamir Schiavinato disse que está sintonizado na nossa entrevista e pediu para que eu lhe mandasse um abraço. Então está aqui registrado um abraço do Vlamir Schiavinato. Vamos começar, Guto. Queria começar a nossa entrevista falando sobre a SEI do Baquirivu, Sim. Da qual você faz parte. É uma SEI muito importante. Eu diria, numa análise mais fria, que acho que é a SEI que já tem alguns encaminhamentos mais avançados no comparativo com as outras duas. Temos já a definição de uma visita ao local das obras e 2 oitivas já definidas. Dia 22, a oitiva do ex-secretário de Obras Francisco Carone, e dia 29 do ex-secretário de Governo Edmilson Americano. Qual a sua avaliação, Guto, dos primeiros passos da SEI do Baquirivu e o que você espera, sobretudo, da primeira oitiva do secretário Carone? Primeiro, eu avalio que é uma SEI importante porque a cidade de Guarulhos e a população nos cobra esclarecimentos sobre o andamento daquela obra, uma obra que é importante, né, para a cidade de Guarulhos, para o enfrentamento das enchentes, para a disponibilidade de um parque ali para a população poder utilizar naquela região, um parque linear, né, como consta do projeto. É um projeto ousado de infraestrutura para a cidade, que a cidade precisa e pede. Porém, como muitas coisas que aconteceram na gestão anterior, principalmente na reta final, travou-se a obra não foi entregue dentro do cronograma previsto. A gente sabe que os atrasos acontecem, né? Parece que estava previsto para entregar em outubro, não foi o que aconteceu. E a gente está falando de uma obra de valores vultuosos, cerca de 530 milhões de reais, frutos de empréstimos também que foram realizados, autorizados pela Câmara Municipal, e em que pese eu não ter participado ativamente como político de todo esse processo, agora eu estou no mandato de vereador e tenho aí a obrigação de dar a minha contribuição nessa investigação. Essa SEI nasce justamente da demanda da população daquela região, conheço bem, passo sempre ali. Aquelas obras do Baquirivu, elas podem desafogar muito o trânsito também naquela região, sem contar o impacto que a enchente leva ali para o Seródio, São João, Presidente Dutra. E a gente notou que as obras foram, em algum momento, paralisadas e queremos saber por quê. Há rumores de que o valor que já foi empenhado deveria ter sido entregue mais porcentagem de construção de obra, por exemplo, 2 piscinões que não foram entregues ainda, e nós estamos aí investigando, avaliando, e na próxima semana, após feriado, já na terça-feira, teremos uma oitiva com o Carone para a gente avaliar, né? Acho que todas as pessoas, a gente ali não é uma inquisição, não é um tribunal onde a gente quer tripudiar sobre ninguém, mas é importante que os agentes públicos envolvidos nesse projeto esclareçam a sociedade, esclareçam a Câmara Municipal o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Você já tem pré-definido, já parou para montar um roteiro do que você gostaria de questionar o Carone? Sim, tem a ver com a questão, é um colegiado, né? É um coletivo, o vereador Edmilson Souza é o presidente, o Lauri é o relator, mas todos nós temos a fala, temos aí os nossos questionamentos. Inclusive, essa visita em loco foi uma sugestão que eu dei na primeira reunião e tiramos lá na reunião anterior de que ela será agendada já durante esse próximo encontro previsto para a próxima terça-feira. Eu quero saber o cronograma, né? Por que ele não foi seguido, por que não foi entregue na data prevista, sobre a questão dos recursos financeiros, o que já foi investido e o que ainda tem para investir e aonde que está esse recurso, se esse recurso por acaso foi desviado para alguma outra
finalidade que não a construção dessa obra e por que isso foi feito, e se foi feito, quem que é o responsável por isso, para que a gente possa dar respostas à sociedade e também encontrar a solução, porque não pode ficar aquele esqueleto parado ali que nem vai, nem ata, nem desata, enquanto isso a população sofre. E se a gente conseguir acelerar muito isso, que é a nossa intenção, para que essa obra ela seja entregue no mínimo, né, até meados do próximo período de chuvas, para que a gente já possa sentir, a cidade já possa sentir os efeitos dessa obra, evitando enchentes naquela região, que sempre prejudica a população, novamente ali de São João, Seródio, Presidente Dutra e Praça 8, Malvinas. Só com essas 2, 3 questões que o Guto apontou aqui, já dá para sustentar toda uma oitiva e ir pegando os ganchos ali das respostas do Carone nessa oitiva. Guto, queria conversar um pouco contigo também sobre um assunto muito importante. Nós até exibimos uma sonora que gravamos contigo no plenário da Câmara, que é sobre aquele mutirão de retirada dos fios inservíveis aqui na cidade de Guarulhos. Foi uma deliberação de uma das comissões da qual você faz parte, e eu me lembro que foi mais ou menos umas 3 semanas que nós gravamos, que você me falou que já tinha alguns encaminhamentos, que em linhas gerais, para quem não está familiarizado com o que nós estamos falando, haveria um canal de comunicação para que a população pudesse apontar, olha, precisamos de aparar alguns fios no local tal, no bairro tal. De lá para cá, desde quando nós gravamos aquela sonora, já houve alguma atualização? E mesmo que não tenha havido, queria que você reforçasse como se dará esse mutirão para a retirada desses fios que são cortados quando não tem mais utilidade e poluem e estragam a nossa cidade. Numa articulação política, eu fui conduzido e eleito como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, lá da Câmara Municipal. É uma comissão que todo mundo olhava assim, todo mundo não, boa parte da sociedade olha e não vê muita serventia, mas tem. Eu escolhi e articulei estar nessa comissão porque ela dialoga diretamente com essas concessionárias que prestam serviços à população, serviços de péssima qualidade muitas vezes. Então eu me refiro a EDP, não de maneira generalizada, mas a EDP, a Sabesp, a Comgás, essas empresas de telefonia. Então, muitas vezes a gente recebe críticas da população em relação ao serviço que é prestado e essa comissão ela tem a função, entre outras, de dialogar com essas concessionárias e entender o que está acontecendo e buscar a solução. Nós convidamos a EDP para ir até a Câmara e eles foram lá com todo o seu corpo técnico para responder alguns questionamentos, entre os quais, por que demora tanto voltar ao restabelecimento de energia elétrica, especialmente nas periferias da cidade, quando tem queda? Você sabe que há cerca de 20 dias atrás teve uma queda aí, acabou 16 horas, voltou às 19. Eu acho que passa do limite, né? Isso é um prejuízo para os comerciantes, é um prejuízo para o funcionamento da cidade, é um prejuízo para os munícipes que têm ali a sua vida afetada por isso. Esse é um ponto. Outro ponto é justamente a remoção desses cabeamentos, fios inservíveis que a gente passa ali na Jamil João Zarif, por exemplo. É um troço horrível, como a gente vê em vários outros pontos da cidade, uma poluição visual tremenda, as pessoas ficam inseguras se aquele está energizado ou não, gera uma insegurança. E aí eles foram até a Câmara Municipal, nos deram as respostas, explicando que, obviamente, a EDP ela é detentora do poste e as empresas de telefonia que utilizam esse poste pagam para a EDP. Então, no final das contas, a responsável acaba sendo, na minha opinião, a própria EDP. E aí uma própria sugestão até da EDP de que a gente possa fazer multirões para remoção desses fios inservíveis, desses cabeamentos, em regiões que tiverem com um cenário mais prejudicial, né, que tiverem com piores situações. E aí tinha alguns vereadores participando com a gente, eles pediram um tempo, aproximadamente uns 30 dias, para que a gente pudesse organizar isso. Está a vencer esse prazo, vence agora essa semana, mas como tem um feriado agora, né, da Semana Santa, a gente vai ter que jogar isso para a próxima semana. E a ideia é a gente fazer esses multirões. A princípio, o vereador vai verificar na região onde ele tem atuação as demandas que ele recebe. Por exemplo, ali na Avenida Três Corações, no Jardim Paraíso, a população reclama muito desse cabeamento e eu passando eu vejo. Então eu vou acionar a EDP para que seja feito um mutirão ali para remoção. O vereador Alemão do Transporte, lá no Santos Dumont, tem uma região que ele conhece que está precisando. E assim vai indo, todos os demais vereadores que quiserem repassar essas demandas. E a própria população, por meio da Câmara Municipal, nos nossos mandatos, nossos gabinetes ou na própria comissão, demandar quais são as regiões que estão precisando desses mutirões, onde nós teremos uma próxima reunião
ela já deveria ser agora na primeira semana de maio para efetivar isso, mas como tem agora essa questão do feriado e as reuniões da comissão são às segundas-feiras, portanto, nessa segunda-feira não poderá acontecer, vamos fazer na próxima, e aí já vai vir junto à IDP essas telecons, porque nós vamos articular junto com essas telecons para que elas façam parte desse processo também para buscar a solução para esse problema. Diante de tudo isso que o Guto falou, eu acrescentaria apenas uma última coisa. Ele falou sobre acionar os mandatos dos vereadores, a própria Câmara. Você pode também enviar para o nosso telefone aqui do Radar de Notícias e nós vamos repassar aos vereadores. Por exemplo, a equipe do Guto é sempre muito solícita conosco, está sempre nos auxiliando. Vamos fazer esse meio de campo, digamos assim, para levar ao conhecimento dos vereadores a demanda da população. Girando aqui a nossa pauta, vamos dar voz à nossa audiência, que é uma marca do nosso programa. Eu vou começar aqui com o João Pedro Dias. Acredito que ele esteja se referindo a uma demanda que você deve ter encabeçado, Guto. André, anota minha pergunta para o Guto. A Prefeitura deu algum retorno sobre a rua Manuel Fernandes Garrote, no Jardim Novo Portugal, próximo ao Jardim Presidente Dutra e Soberana? Rua das Empresas sobre Eixo, Roda de Ouro e Sest Senat. Sabe responder o nosso telespectador, Guto? Sei. Só tô vendo aqui o pessoal tudo mandando mensagem ali, o seu Clóvis. Um abraço, seu Clóvis Biso, porque eu tenho muito carinho, respeito e, enfim, admiração. Vi ali a G, o Alto Estevam, a Fran que é servidora pública, a outra Fran que também é servidora pública, psicóloga, o Richard, a Suzy, o Thales, Lucas. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Tá ali também o Eduardo mandando a sua mensagem, né? Agora, sobre essa pergunta ali da Manuel Ferreira Garrote, enfim, da Garrote, ali na região do Presidente Dutra, eu tive lá recentemente numa visita à empresa Rodas de Ouro. Por quê? Na eleição fui lá pedir voto. Eles abriram gentilmente as suas portas, junto com os sindicatos metalúrgicos, para que eu pudesse contar aos trabalhadores e trabalhadoras quais eram as nossas plataformas, os nossos compromissos. E aí recentemente teve uma audiência lá, uma assembleia, e eu pude voltar para agradecer aqueles trabalhadores e trabalhadoras, enfim, a direção da empresa, primeiro por ter aberto a porta, e especialmente aqueles que puderam dar um voto de confiança. E aí, nessa conversa, surgiu ali algumas demandas, por exemplo, de um redutor de velocidade nessa avenida, nessa rua, pela qual circulam muitos trabalhadores, e também infraestrutura, porque tem um trecho dela que está na lama. Eu passei por lá, e aí fizemos um ofício, esse ofício foi encaminhado à prefeitura, que tem um prazo de resposta, esse prazo não venceu ainda. Então, é uma demanda que não é das mais fáceis, estamos falando de infraestrutura, tem que fazer ali a questão de pavimentação, ou até mesmo com o piso intertravado. As empresas que estão ali na gestão anterior, elas tiveram a iniciativa de comprar o material e a prefeitura entrou, por exemplo, com a mão de obra, né? Então a gente acredita que dá para continuar com isso também, porque essa gestão, ela tem também essa disponibilidade e os empresários, pelo que a gente percebe, também têm a sua disposição de contribuir. Mas eu estou em cima, estou acompanhando a demanda, mas está dentro do prazo ainda a resposta. Então, obrigado ao Guto por esclarecer a dúvida do nosso telespectador. Mais uma da nossa audiência. O sempre perspicaz James Medeiros. Good night, além de tudo, é poliglota. Gostaria de saber do Guto se ele será enfático na defesa da pauta apresentada pelo Sindicato dos Servidores, já que ele também é servidor público. E aí, Guto, o que você tem a dizer? STAP em campanha salarial. Da última vez que o Pedro Zanotti esteve aqui, presidente do STAP, ele disse que todas as tentativas de diálogo com a prefeitura não resultaram lá em tanta coisa e você é um eloquente defensor do serviço público. Como você responde o questionamento do nosso telespectador? Guto Tavares estará nas trincheiras com o servidor público? Claro, isso é um compromisso assumido no processo eleitoral, né? E eu digo às pessoas, aqueles que votaram em mim ou não, né? Passada a eleição, e até é algo que eu me identifico com o prefeito Lucas nesse sentido, passada a eleição a gente desce do palanque e vai trabalhar em conjunto pela sociedade. Então, tanto aquele que votou em mim como que não votou, obviamente que eu agradeço muito mais quem votou, é óbvio, né? E presto mais contas a essas pessoas, mas tanto aquele que votou ou não, pode ter certeza, não vai se envergonhar nem vai se arrepender de ter votado ou de ter me visto na Câmara Municipal como vereador, porque eu fui muito transparente no processo eleitoral. Disse que jamais vou votar em projeto que seja prejudicial ao servidor público. Acho que isso, no final das contas, o que mais importa é o seu voto ali, se você votou sim ou não. Mas além do voto, a gente também faz o debate, né? E o debate é no sentido de que a gente possa ter uma campanha salarial onde o servidor público municipal
tenha uma valorização o máximo possível. A gente vem de um governo que sequer deu aumento, sequer deu reajuste, sequer deu 1%, que nem falavam do Eloy Pietá, né? Sequer repôs a inflação. Esse é o histórico que a gente vem. E a gente está encontrando um novo governo que tem, na minha visão, um compromisso de superar esses erros que foram acontecidos no passado. Agora tem a questão financeira, né? Está em estudo. Hoje mesmo eu fiz um telefonema ao secretário de gestão, Neto, a gente se falou, temos agenda na próxima semana. O próprio secretário de governo, Santiago, com o qual também tenho tido bom diálogo, para que a gente possa buscar o entendimento junto com o STAP, né? Eu sou um político de articulação, de negociação, acho que se resolve as coisas pela política e eu quero ser um instrumento ali na Câmara Municipal, me coloco à disposição para buscar a solução no entendimento onde o servidor não seja prejudicado e a Prefeitura também possa fazer o que está ao seu alcance. Agora não vai ser por me esconder, não. Eu vou fazer a defesa do servidor público, sim, porque é uma categoria importante e que sem o servidor público a gente não tem um atendimento público para a população adequado. Guto, vamos falar ainda no âmbito de demandas, problemas da nossa cidade. Eu queria te ouvir sobre um projeto de lei seu, sobre o qual nós falamos aqui no começo do ano no programa, que propõe a criação de usinas para a produção de massa asfáltica, a partir, melhor dizendo, da utilização dos pneus inservíveis, para que a Guarulhos possa ter uma outra forma de ter a sua massa asfáltica para a famosa operação de tapa-buraco. Nós falamos sobre esse projeto, depois de um tempo você foi a SAR conversar com o secretário Giovanni Calderon. Sim. E eu me lembro de uma postagem que você fez no seu Instagram, em que você falou, também estou levando aqui para conhecimento do secretário este projeto da massa asfáltica. Qual foi a aceitação do secretário sobre isso? É um projeto que ainda aguarda, está em primeira votação, para ser analisado pelos vereadores. Queria que o senhor falasse qual foi a aceitação do secretário e o que você pretende com esse projeto. O secretário Giovanni, aliás, mandar um abraço aqui ao Giovanni, dentro das possibilidades, né, que a SAR tem procurado atender as nossas demandas, que não são poucas. Só para você ter uma ideia, nesses primeiros meses de mandato, eu mandei mais de 300 ofícios para a Prefeitura. Bastante Geralmente coisa. são elas, né, solicitando tapa-buraco, roçagem de mato alto, poda de árvore e por aí vai. E muitos dos 296 mais especificamente que foram contabilizados até o dia 100º do mandato, já passamos agora de 300, 163 foram atendidos. Então, um pouco mais da metade. Não tá excelente a média, mas está passando de ano. A gente, como vereador, quer sempre que atenda mais. Mas, por exemplo, aí no Parque Flamengo, uma cratera gigantesca que existia desde novembro, no ponto de ônibus, ela foi tapada aí pela Prefeitura num esforço lá da Sara, que eu agradeço o Giovanni, o prefeito Lucas e tal, porque a política é feita dessas relações e a gente tem que construir as relações. O secretário não se opôs, já é um ótimo caminho. Agora, isso é uma questão da Câmara, né? Mesmo se o secretário tivesse se oposto, ou então se ele falar que eu apoio, eu acho que acaba eu tendo que ter uma articulação ali mais interna na Câmara para poder fazer a aprovação desse projeto. Eu acho que quanto mais concorrência tiver no mercado, quanto mais fornecedores tiver, melhor, inclusive para a Prefeitura. Sim. Eu não sou contra a Prefeitura, muitas vezes, ela ter as relações com fornecedores para, no caso de emergência, às vezes, pela quantidade que necessita, não tinha noção, para você tapar um buraco, às vezes, vai 1 tonelada de massa asfáltica. Eu fui acompanhar isso do Parque Flamengo, a equipe técnica que estava fazendo me mostrou, Guto, olha quanto que vai aqui e tal, fui até acompanhar o serviço. E eu acredito que é bom para a cidade, é uma tecnologia nova, inclusive sustentável para o município. Num caso de emergência, como por exemplo, vou dar o dado aqui. Aí o ex-prefeito ele não fez a renovação do contrato de fornecimento que tinha e sobrou para a atual gestão ter que fazer um novo edital e tal. Isso demora. O Tribunal de Contas às vezes pede vistas e tal. Se você tem um fornecimento próprio, uma usina própria, ela não vai dar conta de toda a cidade? Não vai. Mas para as questões mais emergenciais você tem ali. Exato. Então, eu estou fazendo gestão, espero que a Câmara possa apreciar com a maior brevidade possível, porque eu acho que é positivo para a cidade. Massa asfáltica é um insumo que a gente vai usar para sempre no modal rodoviário que nós temos. Pelo menos para sempre enquanto nós estivermos vivos. Né? Vamos saber as outras tecnologias que vêm por aí. Os Flintstones já previam outras tecnologias, os carros voadores que já estão aí, protótipos por aí sendo desenvolvidos. Mas as próximas gerações vão usar massa asfáltica. Então, por que você não pode ter, a própria prefeitura ter a sua, numa modalidade que não polua tanto o meio ambiente como
se questionava antigamente. Então, estou articulando lá na Câmara, espero que a Câmara dê os pareceres lá necessários e vá à votação, e aí vou pedir humildemente aos vereadores o voto sim. E nós vamos ficar atentos a este projeto, porque o Guto tocou num ponto muito importante. No momento de emergência como esse que a cidade de Guarulhos passa nesse momento, em que, como eu venho dizendo, Guto, no nosso programa, Guarulhos enfrenta uma epidemia de buracos. É verdade. Não ter o contrato pela irresponsabilidade de gestores que acharam de bom grado não renovar, a usina, para dar autonomia à prefeitura, seria uma ótima alternativa. Então, nós vamos fiscalizar e também, claro, esse é um tipo de projeto que nós esperamos que tenha 100% de aprovação. Mas, eventualmente, algum vereador que lá na frente venha votar não, eu tenho absoluta curiosidade de perguntar ao eminente vereador ou vereadora por que votou contra um projeto. Vou perguntar se ele vai lá tapar o buraco. O voto é livre, né? O voto é livre, cada vereador vota como bem entender, mas eu tenho por mim que nessa matéria, é uma matéria que é bem comum, né? Bem comum para toda a cidade, acredito que teremos um voto positivo. Guto, você se definiu aqui em vários momentos da nossa entrevista como um vereador que faz articulações, é um vereador que está sempre ali participando. A gente até brincava dos tempos de radar de notícias, que o seu dia tem muito mais do que 24 horas. E aqui no momento em que um assessor aqui do Guto balança a cabeça, concordando que o dia do Guto Tavares tem cerca de 35 horas. O pessoal já acabou a eleição, agora o Guto vai ficar mais quietinho e tal. Não, a gente tem trabalhado no ritmo... E agora você está fazendo uma pós-graduação, então acho que o dia já está com umas 37 aproximadamente, né? Estamos trabalhando bastante. Tem essa característica, né? A gente fez uma campanha mostrando o trabalho e construímos a vitória em cima, fundamentalmente, do trabalho, da vontade, da entrega. E agora que a gente venceu a eleição, eu acho que sim, tem que ter uma inteligência, uma administração melhor do tempo, para você ser mais efetivo também, mas a gente tem trabalhado bastante, cara. Então, e no seu rol de atribuições, eu sei que você está bastante engajado nessa discussão, nesse estudo sobre o pedágio da Dutra. Sim. Muitos munícipes questionando ao radar, imagino que lhe questionando também, sobre que você estava numa audiência pública que discutiu esse tema. Guto, do que você tem estudado, do que você tem ouvido, do que você tem atuado no bastidor, de forma pública também, o que você pode dizer para a audiência de Guarulhos de providências que vão ser tomadas ou informações mesmo para acalmar, tranquilizar o nosso telespectador, o munícipe, sobre o pedágio na Dutra? Por favor. É um tema bastante importante que tem o nosso comprometimento total a partir do momento em que eu fui convidado pela Procuradoria Pública aqui da cidade de Guarulhos, pelo procurador Guilherme Rocha, do Ministério Público Federal, para participar dessa audiência lá na Procuradoria em São Paulo, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Então, estive lá, participei na segunda-feira, compondo a mesa, e tive um direito à fala, e na minha fala eu fui bastante enfático em dizer que a cidade de Guarulhos não concorda com a cobrança do pedágio, especialmente, né, no que me cabe como representante da população de Guarulhos, especialmente aos moradores, aos munícipes que têm veículos emplacados no município, ou então às indústrias que têm os seus caminhões, carretas, porque Guarulhos também tem um grande parque industrial. Então, primeira providência, eu propus que os moradores, os veículos emplacados no município, aquelas pessoas que têm residência ou empresa na cidade, fiquem isentos dessa cobrança. A princípio, a cobrança ela é na via expressa. Isso. Porém, isso cria uma categorização, eu até usei lá como o cliente premium. Então, se você pagar, você pode andar na expressa, se você não pagar, você anda na outra. E o direito de ir e vir ele não pressupõe essa categorização. Então, esse é um ponto, né? Estamos propondo aí que seja a isenção para o município de Guarulhos. Segundo, mesmo para quem não mora na cidade, as pessoas que vêm de Taquaro já, ou do Rio de Janeiro, que seja, quando elas chegarem no município, não pense que não. Vão cair para a via local, porque ninguém vai querer pagar, a depender do valor. E outro, o valor não está explícito, não foi declarado até o momento qual que é o valor. Diz que tem uma tarifa lá, que é a tarifa programada. Nos horários de pico vai cobrar mais caro, nos horários que não é de pico vai... A gente sai de casa geralmente no horário de 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, e volta à tarde. Então, a Dutra em Guarulhos é a principal via modular, ligação modular com a capital do Brasil. Não tem outra via no Brasil que tenha maior fluxo modular do que
a capital e Guarulhos. E o que é modular? É ir e vir, né? As pessoas vão de manhã, muitas trabalham em São Paulo e voltam à noite para suas casas aqui da cidade. Ou então, muitos munícipes de São Paulo também vêm trabalhar aqui e voltam à noite, então estudam. Imagina todo santo dia o cidadão guarulhense ter que passar pela rodovia Presidente Dutra e pagar um pedágio para entrar e sair do seu município, da sua cidade, da sua moradia. Isso é inadmissível, sem contar outros problemas. Como é que você vai pagar e cobrar isso? Como é que você vai admitir? E as pessoas que não têm acesso, por exemplo, às novas tecnologias aí, tem muitos motoristas que não usam essas tags, esses tags que tem nos carros, porque a cobrança ela pode acontecer, segundo a explicação da CCR, de duas maneiras. Você pode instalar uma tag no seu carro, dessas que já tem várias concessionárias por aí, e aí chega no final do mês você paga um boleto ou paga no cartão de crédito. O outro modelo é o seguinte, você não está nem sabendo que vai ter essa cobrança, você está dirigindo seu carro, você tem 30 dias para acessar o site uma das plataformas da concessionária e fazer o pagamento, vai emitir um boleto e pagar aquilo ali. Cara, quanta gente não será multada? E, tem mais, se você não pagar em 30 dias, você fica sujeito a multa por evasão de pedágio no valor de R$195 e toma 5 pontos na carteira. É um absurdo, porque vamos supor que eu estou passando ali e milhões de pessoas, milhares passam por essa rodovia. E você não tem a informação ainda, tá? Ou está desatento, ou, é daqui 30 dias. Você esqueceu. Você não evadiu o pedágio. Você evadiu o pedágio, pressupõe que você tem uma cancela e rompa aquela cancela e não pague o pedágio. Aí você está sujeito à multa. E outra, o Código de Defesa do Consumidor, ele é claro, você tem que ter a opção de pagamento em dinheiro. Você tem que ter uma cabine onde você possa pagar. Né? Então, assim, tem uma série de irregularidades. O promotor, o Guilherme Rocha, foi muito feliz em chamar essa audiência. Aliás, dessa audiência, na minha fala, então, propus, e já estou trabalhando para organizar, uma audiência pública na cidade de Guarulhos, né, chamada pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, e também aproveitei que o vereador Alemão do Transporte estava lá, é uma pessoa também muito interessada no tema, e convidei o vereador Alemão do Transporte para que a gente possa fazer essa audiência em conjunto, tanto pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, quanto pela Comissão de Transporte. Ele topou, a gente vai construir isso junto, né? Vamos divulgar para a sociedade, para a imprensa, quando será a data. Já estou trabalhando isso na comissão, já foi elaborado lá o requerimento para essa audiência e para a gente poder esclarecer. Aí vamos trazer aqui os representantes da CCR, da Polícia Rodoviária Federal, da OAB, da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor da OAB, da Assembleia Legislativa, mobilizar a cidade de Guarulhos para que a gente possa tentar um recuo, né, dessa concessionária. Lembrando que eu estou fazendo já, levantando os dados, vi um vídeo do ano passado, de 2021, se eu não me engano, do presidente Jair Bolsonaro junto com o Tarcísio, dizendo não vai ter pedágio em Guarulhos, porque a concessão foi feita em 2021. Né? Inclusive o prefeito Guti ainda era o prefeito da época. Mas a gente vai articular, buscar meios e caminhos para que minimamente a nossa população de Guarulhos não seja mais uma vez onerada com o valor da cobrança e também com multa e ponto em carteira de habilitação, que é um absurdo. Aí você está, só para encerrar, você está falando de Guarulhos, você tem a treva de Bom Sucesso, que aí os caras vão lá, diz que vai resolver, que ficar bonito, veio seu Lula também, falou que ia ficar tudo maravilhindo, não ficou, tá travado. Cara, uma cidade que tem um trevo como Bom Sucesso, cobrar pedágio do munícipe que passa por essa rodovia é uma falta de vergonha na cara, inaceitável isso. Né? E aí, colocaram lá, não, mas aí o primeiro mês vai ser gratuito. Aí o segundo só vai cobrar, mas não vai multar. Aí depois vai multar. Não tem nada claro, estão brincando com a população de Guarulhos. Então chama aqui a atenção das autoridades do município, vou conversar com os colegas vereadores para que a gente mobilize toda a Câmara Municipal, fazer uma audiência pública para poder a gente, primeiro, esclarecer melhor a cidade de Guarulhos quais serão os impactos e, segundo, exigir, reivindicar que a nossa população da cidade, no mínimo, fique isenta da cobrança desse pedágio. Guto, olha, não é porque você está aqui não, mas eu queria te parabenizar por isso, porque, poxa vida, o quadro que você narrou é o escárnio do escárnio do escárnio, né? A falta de comunicação clara, o abuso da cobrança, a tipificação de evasão de pedágio, olha, é de uma disfarçatez abissal. Então, assim, é triste isso e eu conclamo aos vereadores, não tenho a pretensão, mas o que os 34 vereadores, os outros 33 para além do Guto, se unam nessa causa. Sim, sim. E que o munícipe cobre dos vereadores também, né? Porque imagine você, seu pai, seu avô, seu tio, que não é tão esclarecido, não domina tanto as tecnologias, vai começar a ser multado por evasão de pedágio.
é o fim da picada, né, Guto? É uma cadeia de arrecadar dinheiro do povo. A gente está aqui trabalhando, procurando fazer as nossas coisas da vida, mas tem um grupo de pessoas por aí, eu estou imaginando isso, tá, gente? Tem um grupo de pensadores por aí, como é que eu vou fazer para arrancar dinheiro da população? Espera aí que tem que dar um jeito de arrancar mais dinheiro do bolso do povo. E aí estão inventando esse pedágio Free Flow, esse nome bonitão, nome estrangeiro, nome poliglota, Free Flow do seu bolso, ó, Free Flow no bolso do munícipe que não tomar cuidado com isso. Mas eu tenho certeza que a Câmara Municipal vai se debruçar sobre isso e no que tiver ao nosso alcance a gente vai enfrentar. Porque assim, é um absurdo, não podemos aceitar, né? Não tem nenhuma cancela, são pórticos, agora um nome novo para poder criar esse caminho. Inclusive eu questionei também na minha fala no Ministério Público, falei, pô, eu nunca vi vocês da CCR procurarem os meios de comunicação da cidade de Guarulhos para fazer uma campanha publicitária e dizendo, ó, está implementando o Free Flow é isso, Free Flow é aquilo, porque eles vão ter a argumentação deles. Eles vão dizer o seguinte, não, mas para quem andar na marginal, na pista local, não vai ter cobrança, vai ter só na pista expressa. Mas sim, mesmo assim tem impacto. Às vezes o cidadão está lá no Bom Sucesso, do Pimentas, numa região da cidade que é um pouco mais distante, ou vem de São Paulo e quer, sabe, pegar um caminho mais adequado. Poxa, esse contrato de concessão, pelo que a gente está levantando, nossa assessoria, prevê 1 trilhão e 700 bilhões de reais em 30 anos. Gente, é dinheiro suficiente. Aí estão fazendo essas obras na rodovia Presidente Dutra, acidentes acontecendo, mal sinalizada. Toda obra tem impacto, eu reconheço, não estou dizendo que não tenha que ter. Mas a cidade é um caos, a entrada e a saída de Guarulhos, um absurdo, as pessoas ficando horas e horas travadas, pessoas perdendo voo no aeroporto. É uma obra muito mal feita, e aí depois disso tudo, quando estiver pronto, agora vai ter que meter a mão no bolso do povo ainda cobrando pedágio? Eu sou absolutamente contrário. E disfarça. Não é pedágio, é controle de tráfego. Ah, pronto. É o nome mais bonito. Não o Free Flow não é um pedágio, é controle de tráfego que aí o custo vai ser compartilhado com o usuário. Faça-me o favor, né? Mas estou feliz porque assim, a gente como vereador tem uma certa limitação. Trata-se de uma rodovia federal. Nós temos o poder político de dar o desgaste. Mas eu estou feliz que o Ministério Público está em cima, né? Por isso que eu estou falando aqui toda hora o nome do procurador Guilherme Rocha, que eu gostei muito das intervenções dele, com a autoridade que tem, dizendo o seguinte, não, a gente vai propor que deixe a isenção de 5 anos, até a população se acostumar, vamos ver como é que é, até todo mundo estar ciente. Excelente iniciativa. Acho que aí é um tempo adequado de se adaptar e ver se realmente, vale a pena a gente pagar aqui esse valor, porque realmente ficou melhor, agora todo mundo já sabe o que tem que fazer, vai ter uma tecnologia para isso. Então, o Ministério Público está em cima e vamos convidar também o Ministério Público para estar participando dessa audiência pública. 19h15, Guto. Já estamos entrando aqui na parte final da nossa entrevista, da minha parte, a última pergunta. E eu construí a pauta aqui de forma que nós tratássemos de todos os assuntos sérios, importantes e que afetam o dia a dia do povo. Para deixar essa última pergunta para o final, não que isso não seja de interesse público, porque quando há uma confusão na Câmara, a cidade toda perde, mas eu deixei por último para que a nossa entrevista não fosse contaminada, que é o seguinte, queria te ouvir sobre o vereador Kleber Ribeiro. Você não ia escapar dessa pergunta. Não, respondo com tranquilidade. O vereador Kleber Ribeiro é um vereador bastante eloquente no que faz, há quem goste, há quem não goste, mas ele se envolveu em diversas polêmicas, ora com o vereador Edmilson, ora com a vereadora Fernanda, ora com a vereadora Janete, e parecia que a coisa ficaria restrita a este pequeno grupo. Até que um dia, de repente, não mais que de repente, o vereador Kleber Ribeiro se arvorou a citar uma suposta tatuagem que você teria, dizendo que você tem o Che Guevara tatuado no seu corpo. Ele dizia que sabia até o local da tatuagem. E você reagiu dessa mesma forma na tribuna. E a coisa ficou por ali. Queria te perguntar, Guto, como que você definiria a sua relação com o Kleber Ribeiro? E você é um daqueles que já chegou a dar algum conselho para ele? Ou, falando português claro, não perdeu o seu tempo com isso? Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero já adiantar aqui, agradecer a oportunidade, agradecer a audiência que nos acompanha aqui no Radar de Notícias. Tenho um enorme carinho e respeito, porque a minha trajetória profissional, ela se desenvolveu muito aqui. Eu tenho respeito e carinho aos professores que eu tive na vida profissional, desde lá atrás a Luísa Cordeiro, depois o Diário de Guarulhos, os sindicatos dos quais eu trabalhei, metalúrgico, gráfico, enfim, todas essas categorias de trabalhadores, e o Radar de Notícias, por ter muitas vezes cedido espaço aqui para a gente amadurecer profissionalmente, e como é um veículo, um programa que fala muito de política, aqui também faz parte da minha formação política,
E vindo para cá eu lembrava das tardes e tardes que a gente sempre veio para cá, do Pedro Notaro com muito carinho e respeito sempre, né? Então, aproveitando até abril que estamos no mês aqui, que foi o dia do jornalista, cumprimentar toda essa categoria que é importante, que muitas vezes na figura do Clebinho, entrando aqui para responder, vive sob ataque. Mas vamos lá, sobre o Clebinho. Primeiro, eu procuro diferenciar muito a relação pessoal, ser humano, da política. Né? Fala até aqui do presidente Jair Bolsonaro, com figura a qual eu não tenho muita identificação política, porque está num campo político o qual eu não tenho muita identificação, embora eu respeite. E eu respeito muito a direita. O que eu não respeito é quem não respeita a democracia. Quem não respeita a democracia, para mim, não merece respeito político. Como ser humano, sim, mas respeito político. Quem não respeita a democracia não merece respeito político. Tem que estar fora da política. Né? Se tentar dar golpe, tem que estar aí preso. É a minha opinião. Mas está lá, convalescente, né? Fez uma cirurgia, 12 horas sendo operado. Pronta a recuperação ao presidente Bolsonaro e que possa voltar a fazer política, aí sim para a gente fazer os debates em cima da política. O Clebinho é uma dessas figuras, na sua atuação política, que pertencem à extrema-direita. E eu sou adepto do que falava Aristóteles, a sabedoria está no meio, no exato espaço entre um extremo e outro. Eu não gosto da extrema-direita e não gosto da extrema-esquerda. Eu acho que isso faz mal para a sociedade, faz mal para a política. Pessoas matam por isso. Teve um extremista de direita que pendurou uma bomba no pescoço e se explodiu na frente do STF. Né? E aí quando você vê um deputado fazendo uma fala daquela, como fez o deputado lá do Espírito Santo... Gilvan da Federal. Foi aí que começou a discussão com o Clebinho, por isso que eu estou falando dele, que eu quero que esse Lula morra, que não sei o quê, que curou o câncer porque o demônio não quer ele. O cara é tão cristão, eu fui no Instagram dele, tá lá escrito Deus, Pátria e Família. O cara é tão cristão, acredita tanto em Deus, que ele atribui a cura de um câncer ao demônio, mas não a Jesus, não a Cristo. Eu não gosto de ficar falando de religião, porque eu acho que algo é tão, em religião e política, porque algo é tão terreno que o divino não se ocupa, e outro é tão divino que o terreno não deveria cutucar, mexer com ele. Mas enfim, aí eu fui lá ver o cidadão, disse que é cristão e tal, e como tal errou, tal, depois pediu desculpa lá, parece, né? E aí eu falei disso na tribuna, e o Clebinho já ficou bravo, não, porque tem direito de falar o que quiser, que não sei o que e tal. Aí depois foi um outro ativista político lá, um Renan. Ele foi lá usar a palavra como pela tribuna livre, todo humorista. Aliás, convido, todo cidadão que está acompanhando o Radar tem o direito de usar a tribuna livre na Câmara Municipal, segundas e quartas-feiras, para falar do que quiser em 10 minutos. Quer falar sobre saúde, educação, cultura, esporte, lazer, obviamente que sem ofender ninguém, né? Mas problematizar, cobrar o prefeito, cobrar a Câmara dos Vereadores, esse instrumento é democrático e importantíssimo. Mas esse Renan foi lá e fez uma fala falando do Gabriel Monteiro, vereador no Rio de Janeiro, que foi preso e cassado, acusado de estuprar mulher e também sexo com uma garota de 15 anos e tal, e que filmou isso. Né? O relato da garota é terrível, disse que colocou a arma na boca dela e, enfim, fez uma série de ameaças. Esse cidadão ficou preso, o pai dele é um deputado federal, inclusive também do PL. E esse deputado federal, enfim, fizeram lá a tramitação toda do processo e ele foi libertado da prisão, né? Tá com a tornozeleira eletrônica. E esse Renan foi lá dizendo que fez apologia a esse rapaz, que esse vereador Gabriel Monteiro, que é um inocente, que a justiça soltou, só não falou que está com tornozeleira eletrônica, não falou que foi cassado lá na Câmara do Rio de Janeiro, etc. e tal. E aí falou também de umas questões locais, da saúde local, que parece ter um médico que estava fazendo assédio profissional a outras pessoas. E aí, depois da fala desse rapaz, desse Renan, eu fui até a tribuna e falei, eu não concordo com quase nada do que o Renan falou. Quase nada em relação ao que ele falou do Gabriel Monteiro. Por que é o quase? Porque o que ele trouxe de denúncia, eventualmente, a gente tem que averiguar. Então, eu não posso me adiantar se eu concordo ou não com a denúncia dele sem tomar pé da coisa. E aí, depois vai Clebinho para a tribuna. Porque, tá vendo, o Guto Tavares aí, não sei o quê, de esquerda, esses esquerdistas, que não sei o quê, papapá, que não concorda aqui com o que o munícipe falou, e pior que isso, eu já vi na rede social, fez um corte safado, hein? Corte maldoso, safado, sem vergonha, como age a extrema-direita nesse país. Pegou a parte do que eu falava que eu não concordava, mas sem dar o contexto, dizendo que eu não concordava que tinha que investigar um médico que assedia outros profissionais. Então, esse é o nível da relação ali. Mas eu respeito, é um vereador também de primeiro mandato, assim como eu, tem a sua linha política, ele fala para o eleitor dele, ele tem a liberdade de fazer a política do jeito que ele quiser fazer ali, mas eu penso, do ponto de vista político, totalmente ao contrário
do que faz ali o Clebinho. E toda vez que o Clebinho provocar ou for ofensivo comigo, não pessoalmente, que nunca foi, mas politicamente, ou então com algo que eu achar que é inadequado, eu vou fazer o debate lá na Câmara, porque eu também, algumas pessoas preferem não usar a tribuna, outras preferem ficar quieto, eu não, eu tô lá para falar também. Ali é o parlamento, é a casa do debate. Se tiver provocação, eu vou falar, se tiver ofensa, eu vou me defender, vou defender aquelas categorias ou segmentos dos quais eu tenho maior identificação. Guto, olha, para encerrar mesmo, não é exatamente uma pergunta, mas eu quero só marcar posição sobre isso, porque você foi, salvo engano, não quero ser injusto com os eventuais colegas seus de Câmara, mas se a minha memória não estiver me traindo, você foi o único que subiu à tribuna e se manifestou sobre a restrição ao trabalho da imprensa na Câmara. Em relação aos assentos, sim. E eu falo sobre isso, e eu falo restrição, dou a quem doer, não vou recuar, em que pese alguém ficar contrariado. Porque o trabalho da imprensa é apurar, é levantar. Alguém acha que a informação que nós trouxemos sobre o Tomeuzão aqui, que é o bastidor da notícia, ela cai no nosso colo aleatoriamente? Não. Requer trabalho, muito afinco, compromisso com o telespectador. E a partir do momento em que, do dia para a noite, sem aviso prévio, sem diálogo, a gente chega na sessão da Câmara e tem uma etiqueta dizendo onde eu devo sentar ou não, e que as pessoas, elas ficam bravas, que os cinegrafistas, na verdade a nossa equipe nem tem cinegrafista, que a gente tenta filmar algo, não filma daí, não filma daqui, isso não é bom filmar, isso é censurar o trabalho da imprensa. E o Guto foi o único que subiu à tribuna para se manifestar contra essa arbitrariedade. E eu repito, eu não irei recuar. Porque mesmo depois da manifestação de um vereador eleito pelo povo, nada mudou. Continua lá as etiquetinhas, olha, você senta aqui, não levante, fique aqui bonitinho, só está faltando agora, né? É o que como chama mesmo? Vedar a nossa boca? Até esqueci, me exaltei aqui um pouco. Mas então, Guto, queria te parabenizar, agradecer por ter se manifestado em favor da imprensa. E eu espero que revejam isso, porque isso é um absurdo do absurdo do absurdo. E que pena que a manifestação do Guto foi um ato singular, solitário. Acho que a Câmara deveria, como um todo, o coletivo dos vereadores, se levantarem contra essa arbitrariedade. Então, Guto, obrigado. Não, claro que não precisa agradecer, acho que isso é elementar, é básico. Eu, como profissional jornalista, jamais poderia concordar com qualquer tipo de iniciativa que prejudique o livre exercício da imprensa, sendo jornalista, porque estou vereador, mas sou jornalista, jamais concordaria, jamais aceitaria. Essa é a realidade, tá? Eu tenho uma relação muito boa com o presidente da Câmara, o Martello, uma relação de muito respeito. A gente pode, eventualmente, numa situação ou outra, divergir, mas a relação é de muito respeito com o presidente Martello. Até vou dialogar com ele de maneira pessoal sobre essa situação, porque às vezes também você pode ter iniciativas de um grupo de pessoas que possam estar tentando acertar e às vezes erram, porque eu já ouvi colega falar, pô, eu gostei porque agora é a primeira vez que eu tenho o meu assento reservado. Teve um colega que interpretou dessa forma, né, que ficou contente com aquela iniciativa. Mas eu acho que isso tem que ser primeiramente conversado, né, tem espaço para diálogo, né, você tem o próprio Sebastião Alemão, que é o secretário de comunicação da Câmara, é uma pessoa muito democrática, muito acessível, muito parceiro da imprensa da cidade. Então nós vamos dialogar para ver qual que é o melhor entendimento, o melhor encaminhamento, mas não pode ficar sem explicação ou sem buscar uma alternativa. Eu digo o seguinte, você não quer que nada ruim seja publicado sobre você, é só não fazer coisa errada, é só não falar coisas indevidas, é tomar cuidado, não se expor. Porque o jornalista ele tem que ter livre circulação naquele ambiente que está reservado ali, que é o plenário da Câmara, obviamente respeitando o espaço ali dos vereadores onde tem as suas articulações. Agora sai um quebra-pau lá. Você acha que o vereador vai ficar lá, o jornalista vai ficar lá de longe? Não, ele vai filmar de cima. Qualquer um eu faria isso. O jornalista ele vai estar circulando por ali, ele tem, e o ouvido escuta bem. Às vezes eu estou no restaurante almoçando aqui, o cara está conversando lá na ponta, eu estou ouvindo tudo que ele está falando. A gente é treinado para isso. A gente vai se qualificando para isso. Então eu defendo a livre circulação da imprensa ali naquele ambiente para fazer o seu trabalho, que é a apuração. Querer impedir o jornalista de filmar, de relatar alguma coisa, isso é um absurdo, isso é inaceitável. Tenho certeza que o presidente também não concorda com isso e a gente vai buscar sim as soluções lá para isso.
O que não pode é misturar alhos e bugalhos, porque numa das discussões que eu tive depois da imposição, esta é a palavra, foi a seguinte: não, mas veja bem, já tem muita regra relaxada, porque antes a imprensa tinha que entrar aqui de terno e gravata, agora vocês podem entrar de camisa social e vocês estão reclamando de assento pré-determinado? O terno e a gravata nada tem a ver com onde eu sento ou deixo de sentar. Então, assim, falta bom senso, uma absoluta desconexão do trabalho da imprensa, e eu faço votos de que o presidente Martello reveja isso e, se quiser nos ouvir também, já que o Radar de Notícias é um dos poucos veículos que está em todas as sessões, sem exceção, que nós possamos ser ouvidos, se não apenas o Radar, que eu acho que seria muita pretensão de nossa parte, mas a imprensa como um todo. O Guto relatou o caso de um colega que achou que está maravilhoso. Eu achei, me perdoem aqui a sinceridade, eu achei uma medida horrorosa. Mas, enfim, quem sabe, né? Eu só queria deixar isso registrado aqui na presença do Guto, porque foi o único que se manifestou. Guto Tavares, muito obrigado pela presença. Queria te agradecer, colocar o nosso programa sempre à disposição e já lhe convidar para que volte mais vezes para sempre trazer prestação de contas do seu mandato e atualizar a população de demandas muito importantes, e acho que a nossa entrevista passeou por diversos temas: a remoção dos cabos, essa cobrança abusiva do pedágio, a obra do Baquirivu também, multimilionária, que precisamos de muitas respostas. Obrigado, volte mais vezes, boa noite, bom trabalho. Cara, eu que agradeço toda a audiência, estão sendo dias de muita experiência lá na Câmara, né? Tivemos 31 sessões, não faltei a nenhuma, nem cheguei atrasado a nenhuma, acho que é um momento importante ali as sessões. Estamos também com projetos de lei, requerimentos, Comissão do Meio Ambiente, a qual eu faço parte junto com o Edmilson e o Rafael Acosta. Tivemos fiscalizações na UPA Tabuão, visita ao Hospital da Criança, tenho visitado alguns secretários mesmo. Hoje eu tive com 2 secretários, o Lúcio, lá dos Serviços Públicos, e o Marco de Obras, podendo entender melhor como é que funciona as secretarias, porque a gente recebe a demanda da população, tem que buscar a solução, e se você não tiver uma qualificação mínima, você fica perdido igual um bobo, né? O maior desafio do nosso mandato é ser mais eficiente, e é por isso que a gente trabalha bastante, né? Tive também com o João já do Trânsito, o João da Cultura, enfim, o prefeito Lucas, o Santiago, que é o secretário de governo, a gente tem o secretário Márcio lá de saúde. Aliás, saúde é um tema muito importante, né? A gente tem que dar uma atenção. Eu acho que nós passamos agora do 100º dia do governo. Tudo bem que a gente tem muito problema que foi herdado da gestão anterior, do péssimo governo que fizeram anteriormente, o ex-prefeito Guti, mas agora a gente tem que dar a solução, tem que ser cobrado por isso. Então, essa questão dos médicos, faço um apelo para que a gente possa ter o empenho da Câmara Municipal, da Secretaria de Saúde, para que a gente destrave isso, né? São 300 médicos a menos desde novembro do ano passado, a população está sofrendo, todos os setores estão prejudicados, é o CEMEG, é o CAMPD, é as UPAs, são as UBSs, são o atendimento com psiquiatra, psicólogo, é o atendimento para as crianças autistas. Tá muito complicado. A gente tem sido muito cobrado na rua, e aqui não é uma cobrança, mas sim um apelo para que a gente possa se empenhar mais, a Secretaria de Saúde, todos nós, para buscar a solução, porque não dá mais para a gente ficar só dizendo que foi lá, mas a gente tem que dar a solução, né? Então, tem que fazer esse registro aqui. E por fim, não posso deixar de falar, eu fui eleito vereador para olhar para frente, para caminhar para frente. Mas a cada dia que passa, o que eu vejo acontecendo nessa cidade, eu não posso deixar de falar do que aconteceu no passado. Coelhinho da Páscoa que trazes para mim. Maldade, maldade, maldade sem fim. Olha aí. As crianças de Guarulhos, né, numa política implementada pelo prefeito Guti lá atrás, receberam ovos de Páscoa nas Páscoas anteriores. E agora dessa Páscoa não terão. Maldade do ex-prefeito Guti, na minha opinião, da outra gestão, vamos dizer assim. Porque as crianças receberam o ovo da Páscoa na Páscoa, mas chegou outubro, que foi o mês das crianças, tiveram que comer arroz, feijão e proteína em pó, porque não tinha merenda. Isso não se faz, isso não é política, isso não é educação. Eu quero aqui parabenizar, espero que isso prossiga pelos próximos anos, até que a gente tenha a questão da educação resolvida no município. Parabenizar o governo Lucas, que não vai comprar ovo de Páscoa agora para as crianças, seja por uma decisão do Tribunal de Contas, um indicativo de que não é para fazer porque está errado, seja por uma decisão política. Nós não temos que dar ovo de Páscoa em sala de aula para a criança enquanto não tiver vaga. Enquanto tiver 6 mil crianças fora da sala de aula. Enquanto chegar janeiro, em fevereiro, milhares de mães estão ligando para o vereador, cobrando o prefeito, porque não tem vaga para o seu filho numa creche. Isso é demagogia, isso é esterilizar o futuro dessas crianças. Então o governo está acertando, e lá na Câmara Municipal nós vamos fazer o debate e defender o que é certo. Como é que você quer dar ovo de Páscoa se você não tem uniforme para as crianças, porque o governo passado não fez o contrato adequado? Isso é uma vergonha, isso não pode acontecer.
E a gente vê outros absurdos que estão acontecendo na cidade, e o que for absurdo eu vou falar, não vou ficar quieto, calado não, porque isso merece uma postura do vereador. Obrigado, André, obrigado a toda a audiência do Radar de Notícias, uma ótima Páscoa a todos nós, uma Sexta-feira Santa abençoada, que a gente saiba também refletir sobre o significado da Sexta-feira Santa, sobre o que é Jesus Cristo, fora dessa questão política, né? Porque às vezes convencionou-se a usar o púlpito ou a Bíblia para poder fazer política eleitoral. Não, cara, vamos pegar o principal sentido de Jesus, que é a generosidade, o perdão, você saber ler o Evangelho sobre a leitura do pobre, né? Quando Cristo estava lá crucificado, Cristo foi crucificado na sexta-feira, é isso que aconteceu, depois ele ressuscitou. Que esse legado de Jesus, ele deixou um legado para a humanidade, mas que ele traga também para a nossa vida individual. Cristo estava lá preso, crucificado, com 2 pessoas do seu lado, 2 ladrões. Um deles é o Dimas, que até fala aqui da música do Racionais. Dimas, o primeiro. O primeiro vida louca da história. Um dos ladrões caçoou de Jesus, falou, ô Jesus, pô, se você é o cara mesmo, tira a gente dessa cruz aqui. Aí o Dimas nessa falou, ô Jesus, ô malandro, pega leve aí, tá falando com o Filho de Deus. Jesus, pio perdões aí, né? Se tiver uma vaguinha, me leva para o céu com o Senhor. Jesus falou, hoje mesmo tu estarás ao meu lado no paraíso. É esse o sentido, Jesus estava ali para combater as injustiças, não é para a gente desejar a morte do outro, desejar a ganância material, só isso não, cara. Pelo amor de Deus, vamos colocar um pouco da lição de Jesus na nossa vida. Obrigado, Andrezão. Obrigado, Guto, terminando citando Racionais MCs, não poderia terminar melhor. É isso aí, um abraço para o Guto, para toda a equipe dele, para a nossa audiência também, o vereador Daniel Alves aqui, que o Facebook nos informa que ele entrou para assistir ao nosso programa. Ponto final na edição de hoje do Radar de Notícias. Nos vemos amanhã, quinta-feira, no nosso último programa da semana e depois nós só nos encontraremos na terça-feira. De segunda também vamos descansar. Amanhã, quem estará aqui na bancada é o vereador Edmilson Souza. Mais uma entrevista com muito conteúdo. Também, esse é professor. Muito conteúdo para quem nos acompanha. Desejo a você que nos acompanhou até aqui uma ótima noite de quarta-feira, bom descanso, uma ótima quinta-feira. Fique com Deus e até amanhã. No ar, Radar